Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou gravar perguntas que talvez você nunca fez para sua mãe. Então vamos chamar ela, né? Mãe! Oi! Oi! Que tu quer? Quase pisei na gatinha, tadinha. Tudo bom? Quanto tempo, né? Prazer dele, tudo bom? Tá, vamos lá. O nome da tag é perguntas que você talvez nunca fez para sua mãe. Número 1. Ah, meu Deus. Está preparada? Número 1. Quem foi seu primeiro amor? Precisa responder? Todas elas eu preciso responder. Exatamente, todas elas. Tá. Sei lá. Contando assim com... Primeiro. Tipo de escola, não sei, primeiro. Geralmente de escola. Quando a gente fala assim de, já teve namoradinho, essas coisas, primeiro que vem na cabeça é um que eu tinha no jardim de infância, assim. Era tão curiosinho, a gente andava de mãozinha dada e tudo. Ai, que lindo. Eu lembro dele até hoje, assim, acho que esse foi o primeiro amorzinho, assim. Acho que foi isso. Não, mas tipo assim, ó, Tá. Porque aqui não diz assim, é um amor que você vem até hoje, é só um primeiro amor, tá? Então, eu considerei naquela época, lá, eu considerava amor, meu amor, olha. A mãe que não escute isso. 2. Por isso que eu adorava ir pro seio, acho, pra creche lá. Jardim. A mãe nem chorava. Na minha época, como só tinha menininhos feios, eu chorava pra minha casa. Tá. 2. Alguma amiga já te traiu? Tipo assim, não em questão só de relacionamento, em questão de tu achava que era muito tua amiga e te traiu pelas costas, te apunhalou pelas costas, sei lá, tipo uma traição em geral, não só entre mulher, marido e namorados, assim. Ter pego meu homem, vamos dizer assim? Não exatamente só nisso. Já a decepção de amigas, assim, já tive. Uma bem amigona até, não vou citar nomes, não precisa. Mas a gente era bem amigas, frequentava minha casa, eu frequentava a casa dela e tal, morava perto de casa. E ela me aprontou uma que ficamos anos e anos sem se falar. Quase uns 20 anos sem se falar. Quase eu, assim. Ela não viu eu nascer, não viu eu nada. Vou fazer 22, então. Hoje em dia nós não somos amigas, a gente conversa, assim, mas não somos mais amigas. Nem eu sabia dessa, gente. 3. Já ficou com algum crush da sua amiga? No caso, ela tá ficando ou tá namorando com alguém e a mãe vai lá e... Já? Não pede pra explicar. Já? Eu tive que fazer isso. Não pede pra explicar. Estou passada. 4. Qual foi o presente mais valioso que você já recebeu? Não exatamente presente, tipo assim, te dei... Como é que eu posso dizer? Objeto. Pode ser qualquer outra coisa. Tá, já entendi. Entendi. Pra eles entenderem. Meu maior presente foram 3, na verdade. Meu filho, Jonathan Borges da Silva. Minha filha, vamos pela ordem, Jennifer Borges da Silva. E o meu netinho, Ricardinho. Vamos para a próxima. Essa daí eu já não tinha dúvida. Eu achei que ela ia jogar só o Ricardinho, né? Porque o Ricardinho é o amor da vida dela. Agora nós dois, surpreendi. Não fosse vocês dois. Escorrendo uma lágrima aqui. Tá, 5. Do que você sempre se lembra com carinho e alegria? Do quê? Oh my God. Eu sempre me lembro. Uma coisa que a mãe sempre lembra, que já vem aquele sentimento de carinho, de alegria junto com o pensamento. No pensamento. Quando eu
quando eu era esportista, assim, que eu jogava vôlei, jogava futebol com as minhas amigas, a gente se reunia para fazer isso. Era muito bom. Era muito legal mesmo. Bem divertido. Lembro com muito carinho, porque hoje em dia eu não consigo mais fazer isso. 6. O que você gostaria de perguntar aos seus pais ou dizer aos seus pais? O pai biológico e a mãe biológica. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui casos de família. Ai, mãe, não sei. O que você gostaria de dizer para o seu pai? Vamos começar pelo pai biológico. Ou gostaria de dizer ou de perguntar. Eu devia ter sabido dessas perguntas antes para me preparar, né? Nada disso. Não tem graça. Talvez porque meu pai biológico, eu fui encontrar ele depois, quando eu já tinha 23, 24 anos, já tinha os meus filhos. Aí eu reencontrei meu pai biológico, porque lá minha mãe quando me teve, ela era solteira ainda, e meu pai biológico sumiu. Aí com 3 aninhos de idade, mais ou menos, a gente se encontrou, quer dizer, eu passeando aleatoriamente assim, com minhas tias, a gente casualmente encontramos ele na rua. Então, daí, casualmente a gente se encontrou, e eu lembro nitidamente, assim, esse encontro que eu tinha, quando eu tinha 3 anos de idade, assim. E uma pergunta que eu tenho, assim, ainda tenho que fazer para ele, é perguntar por quê. Porque da parte dele, né? Da parte da minha mãe tem uma versão, eu queria saber a versão dele. Por quê? Abandono. Ele nunca ter me procurado, nunca ter se preocupado comigo. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para ele. E para mames eu converso muito com a minha mãe. Não tem assim uma pergunta específica. Então, o que você gostaria de dizer para ela? Apenas o que eu digo para ela direto. Mamis, te amo. Te amo muito, Lola. Dona Lola. Dona Lola. Às vezes, quando eu lembro da Dona Lola... Ela vai matar a gente, ela detesta. A gente fala assim, Dona Lola, beijo. Eu fico tipo assim, meu Deus, como é que eu ainda tenho cabelo? A sua avó também era assim com você, que quando ela penteava o cabelo, acho que ela não queria pentear, ela já arrancava tudo de uma vez para não precisar pentear. De novo, é verdade! Nunca tinha pensado nisso. Acho que era essa a estratégia da avó. Ah, vocês querem que eu penteie? Então vem cá, filha da puta. Pra não pedir mais, de certo? Ai. Tá. 7. O que era mais importante para você? Amigos ou família? Família, né? Família sempre. Família é... Família. Família sempre, porque família vai estar ali, né? Tu não tem muito o que escolher, vou ficar longe. Quer dizer, tu pode fazer uma viagem uns dias e ficar um pouquinho distante, mas mais cedo, mais tarde vai ser convidado para uma comunhão, para um aniversário, vai ter que voltar um dia. Família é família. E amigos é assim, amigos é... Se bem que tem amigos e amigos. Porque tem amigos que tu considera como amigo. E tem amigos que tu considera como tua família, né? Tem amigos e amigos. Sim, mas sempre A família. Porque geralmente, né, tu considera pessoas, meu brother e tal, mas geralmente quando te dá uma punhada pelas costas, geralmente são de pessoas assim que tu nunca imaginava. Né? Quando tu precisa conversar com alguém, poxa, eu queria tanto que meu amigo estivesse agora aqui. Nunca tem ninguém à disposição. Tirando eu, claro, porque eu sempre estou à disposição dos meus amigos. Família. E... Tá. 8. O que você sonhava em ser quando era criança? Tipo assim, uma profissão. Eu queria ser professora. Então, conseguiu. Eu queria ser... Tem mais. jogadora de vôlei. Eu queria ser... Eu adorava a Ana Moser. A Ana Moser era uma jogadora de vôlei naquela época lá. Muito famosa. O pessoal da minha idade vai saber quem era, tá? E eu queria ser jogador de vôlei também.
Sério? Por que a mãe não foi até? Porque eu não podia, a gente era pobre, tinha que pagar tudo, né? Eu não podia bancar. Era mais difícil antigamente, né? Uhum. 9. O que seu trabalho significa para você hoje? Meu Deus, meu serviço, meu trabalho maravilhoso, é tudo pra mim hoje. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de... Sabe aquela história de que o raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar? Cai sim, cai. Que eu passei no concurso uma vez, aí teve uma situação muito chata que me fez desistir dessa vaga. Mas eu fiz o concurso de novo porque eu sou... Pode falar? Sou foda mesmo? Persistente. Sou foda mesmo! Sou foda mesmo. Fui lá, fiz, passei e tô aí há quase 20 anos no concurso. Sou concursada com muito louvor. Tem gente que tenta, né? Tem gente que paga pra conseguir passar. Eu não, vou lá, faço de boa. É isso. Amo o que eu faço. Qual é a minha profissão? Auxiliar odontológico. Bom, muito bom. 10. Qual foi seu primeiro emprego e quantos anos você tinha? Meu primeiro emprego? Eu tinha 14 anos. Foi numa loja de um monte de coisa, assim, vendia um monte de coisa. Tipo Milhinho. Milhinho tem de tudo. Milhinho tem de tudo. Lá também, de cantar essa musiquinha. Não quero o nome da loja? Loja do Povo tem de tudo. Foi muito ruim, mas precisou. 11. O que você gostaria de apagar da sua vida se fosse possível? Uma coisa assim que foi horrível. Se eu pudesse voltar atrás, assim, ou apagar? Não, se quisesse apagar e não lembrar nunca mais que aquilo existiu. Apagar. Putz. Um momento, assim, que a mãe passou. Talvez. Eu apagaria, assim, uma briguinha que eu tive com a minha mãe uns 3 anos atrás, acho. Que a gente ficou até sem se falar uns 2 meses. Essa situação ali eu acho que eu apagaria. Foi ruim, foi muito ruim. Mas graças a Deus tudo certo. nos conformes de novo. Mas não precisava ter existido. Tá. 12. Qual o conselho que você daria para os jovens... Para os jovens... Os OVNIs? OVNIs quando eles vierem à Terra? Não. Eu ia fugir, na verdade. Sabe se que puder. Ai, não, calma. 12. Qual o conselho que você daria para os jovens de hoje em dia? Qualquer assunto. Sim, gente, ó, valorize quem você tem perto de você, valorize a tua família, teus pais e se valorize. Tá? Não, meninas, não sai dando por aí de qualquer jeito. De qualquer jeito. Português. Bem no português, que não adianta falar entre palavras, né, entre meias palavras, porque é ruim, são crianças que vêm ao mundo, às vezes mal planejado, às vezes bastante, né? Mal planejados, e fica uma situação muito ruim, muito avacalhada, né? Porque daí vem, primeiro que achou ali vai dar, e aconteceu, e depois vem a criança, e depois não gosta mais daquela pessoa, e depois tem aquela criança. Então, assim como eu cresci sabendo que eu tinha um pai biológico e nunca tinha visto, eu sei então que a criança, muitos não valorizam o que ela está pensando, o que ela está sentindo. E a criança tem sentimentos sim, tá? A criança tem emoções. Então não avacalhe. Principalmente, por isso que eu falo principalmente para as meninas. Porque a mulher hoje em dia, né, gente, ela dá se ela quiser, né? E se protege se ela quiser. Então, meninas, vamos querer uma proteção antes de avacalhar-se com a sua própria vida, antes de colocar um serzinho no mundo para sofrer. Pense nisso. Verdade. Lindas palavras. Tá.
13. O que você considera mais importante na sua vida? Quantas perguntas são? 20. Mais importante na minha vida? É. Felicidade. É estar bem, é estar com saúde para poder ser feliz e fazer o que planeja, assim. Porque com saúde a gente Planeja? consegue... Planeja. Não é planeja. Planeja. O que é planeja? Planeja. Dicionário de português. Vai. O que você planejar para sua vida, assim, tá? Com saúde para viajar, brincar, passear, curtir. Planeja. Existe a palavra planeja? Planeja. O que você planejar. Planeja, não planeja. Planeja. Ai, Jesus. Se tiver tradução, botem aqui embaixo que eu quero saber o que significa planeja. Existe planeja. Eu acho que é planeja. Eu não coloquei acento ali, tá? Só depende da forma que você falar. Eu não coloquei acento. Planeja. Mesmo porque planeja é uma palavra trissílaba e não vamos entrar em detalhes. Vai. 14. Qual foi a maior coisa que você teve que abrir mão nesses últimos anos? Eu tive que abrir mão. Veio um negócio na minha cabeça que se a mãe não falar, eu vou falar. Eu tive que abrir mão. Abrir mão. Do lugar que eu trabalhava lá, que eu amava trabalhar lá. Só que amava mesmo, amava de coração. Sabe aquele lugarzinho que você diz, um dia eu vou trabalhar aí? Então, depois de 4 anos eu consegui ir para esse lugar para trabalhar. Só que a situação lá estava de um jeito que eu... Bem crítico. Ou eu trocava de lugar, ou eu pedia demissão do meu serviço. Então, foi algo que eu tive que abrir mão do lugar que eu amava trabalhar. Mas estou num lugarzinho legal também. Viu, Tati? Num lugarzinho legal também. Até que tá legalzinho. Até que tá bom lá. Até que tá legalzinho. Quer mandar um beijo pra Flávia, aproveitar? Pra Daisy. Pra Maíra. Beijo, Maíra. As flores. Karine. Então, eu pensei nessas duas, né? Na do trabalho e a outra foi quando a mãe teve que dar o Uno. Lembra? Ah, é. Essa também foi com bastante dor no coração, assim, que eu tive que abrir mão De um carro. novo Uno. Meu Deus, não era um carro, era um novo Uno, cara. Na época. Aquela época ali foi em 2010, se não me engano. Foi assim, tipo aqueles olhares. É tipo um Camaro hoje em dia. Foi assim, entendeu? Foi muito bom, mas foi bom enquanto durou. Só tive que, por uma situação bem complicada também, o marido ficou desempregado naquela época, daí eu tive que abrir mão dele. Saudades. Cara, não é possível. Um vídeo que eu faça, cara, sem barulho nenhum. Um vídeo. Por favor. Quero lá conversar, bater um papo reto com o cachorro, vamos olhar cala a boca. Oh. Tá, vai. 15. Do que você tem vergonha? Vergonha? Tem vergonha. Não tem Sem vergonha? Não tem vergonha? Nem vergonhada? Não. Então tá bom. Tem vergonha nenhuma. Eu só falei assim, ó. Sou, como é que é que fala? Sou foda mesmo, tem vergonha. Sofadora. Por que tem vergonha? Tem que ser sem vergonha às vezes. Às vezes não, sempre eu, né? 16. No bom sentido, tá? Sem vergonha no bom sentido. Lembrando, tá? Isso. Ai, se bem que hoje em dia eu já não sei de mais nada. A minha mãe... Opa. Minha mãe... Ela não suporta fofoca. Ela tá fora de fofoca. E eu, fazendo minha unha plenamente, minha mãe senta no sofá e começa. Gente, vocês nem sabem o que a mulher acabou de falar. E começou. Pula isso. Essa pergunta lá. Não é pra me detonar. É pra me perguntar, questionar. Aí o que a mãe falou? Sei lá, não É a lembro. velhice. Não liga, não. Daqui a pouco ela tá igual aquelas câmeras de vigilância em humano.
Aquelas veinhas fofoqueiras da rua. Tá longe, né, gente? Tá longe. Tem uns cabelinhos brancos aqui já. Tem uns outros. Mas também, né, com uma filha dessa, quem não tem cabelo branco. Mas tá, vamos pra pergunta. Vai. 16. Agora vem a bomba. Qual coisa proibida você gostaria de fazer se você soubesse que nunca seria descoberta? Uma coisa assim. Tem certeza que é pra tua mãe que é pra perguntar isso? Ó, aqui ó, o título. Perguntas que talvez você nunca fez para sua mãe. Sei lá, coisa proibida que eu não sei. Não é que eu esteja incentivando, dando ideia, tá, gente? Mas se eu pudesse fazer uma coisa ali que nunca fosse descoberta, assaltar um banco. Quem que não sonha, né? Quem nunca? Assaltar um banco ia ser legal, assim, de repente, se nunca foi preso, né? Não estou incentivando, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é uma pergunta que eu não tenho outra resposta. Ou dormir dentro do mercado. Né? Quem nunca, né? Dormir dentro do mercado. Pegava sua ala fitness. Comia só coisinha ali, ó. Sonho de criança isso, Só né? fitness. 17. Ser mãe fez você ficar mais o quê? Responsável. Mas louca. Responsável e louca não combina, não. Não vai você responsável, você é louca, né? Não, médico louco todo mundo tem um pouco, vai. Mas consciente, assim, de que preciso cuidar de um serzinho, preciso então estar bem para poder cuidar bem de outro serzinho. É isso. 17. Não, mentira. 18. Depois que você virou mãe, você começou a encarar sua própria mãe de maneira diferente? A minha relação com a mãe sempre foi muito boa. Porque eu sempre respeitei, como eu sempre soube dessa história dela ter sido mãe solteira, eu sempre respeitei muito ela. Mas como ser mãe, eu busquei então ter um exemplo dela, né? Mas, tipo, a minha mãe foi muito ruim, tá? Não é tudo aquela maravilha, não. A mãe foi ruimzinha, me batia por qualquer coisa. Eu não era tão ruim assim. Ela vai dizer que ela batia. Vou até colocar aquela argolinha aqui. Ela vai insistir em dizer que eu apanhava porque eu merecia, mas não é bem assim, não. Mas tentei imitar ela no setor de dar carinho, assim, transmitir afeto para a criança. E levou eu a pensar, assim, que ser mãe, cara, ser mãe é difícil. Bem difícil. E eu tive o privilégio de ter tido meu marido ali do meu lado, me dando apoio, né, me ajudando. E ela lá, no meu caso, né, ela teve o apoio dos pais dela, graças a Deus. Mas não é a mesma coisa se tivesse o pai da criança ali, né, como eu tive, o meu marido. Entendi. 18. O que você faria se tivesse uma semana inteira só para você? Uma semana inteira? Só pra mãe, sem ninguém por perto, só a mãe. Hoje em dia? Hoje em dia. Eu queria ir dormir. Ai, mãe, a mãe faz isso todo dia. Não assim com tanta frequência. Com tanto prazer. Não, se eu estivesse sozinha e dormir, pudesse dormir, assim, só levantar, tomar água, comer e voltar pra dormir, eu faria. Semana inteira aí. Tá bom. Eu faria, cara. E engordar um pouquinho, acho, né? Mas eu faria assim. Sem celular, sem filho, sem nada ao redor. Eu ultimamente tô naquela época de só ver alguma coisa, eu já tô engordando uns 10 quilos. Só de ver. Aí se eu cheirar, eu engordo uns 20. Aí ela come e engorda 30. Tipo isso. 19. Você e seu marido ainda estariam juntos se não tivessem os filhos? Sei lá. Talvez sim, talvez não. Se não tivesse os filhos. Já teve algum pensamento que a mãe teve? Meu, se eu não tivesse meus filhos, pegava minhas coisas e ia embora. É que eu tô ruim de falar hoje.
Hoje não é meu dia. Eu acho que ela queria fazer essas perguntas, ela queria que eu desse outras respostas, né? Mas não tem outras respostas. É essas mesmo. Por isso que eu perguntei. Tem certeza que é pra mim essas perguntas? Exatamente. Tá, mas não sei. Sinceramente, não sei. Talvez se não tivesse os filhos, seria tudo diferente, né? A gente quisesse cansasse um do outro, não precisava tanto um do outro. Talvez. Ou talvez não, a gente estaria se dando bem, estaríamos viajando por aí, que seria meio mais fácil. Sei lá, só Deus sabe. Última Quantos anos pergunta, tu tinha? mãe. Não, essa é a última pergunta. A última? É 19, não falei 19? Falei 19? Falou 19? Não sei. 20, mãe, 20. Importante que chegou no final. Ai, meu Deus, a última. Do que... Vou pegar uma bem levezinha aqui. Só pra gente voltar, né, lá, 500 anos atrás, quando a mãe ainda era pequenininha. 500 anos atrás, o Brasil foi descoberto, eu não tava lá. Vai ter Revanche? revanche, né? Eu vou poder fazer perguntinhas. Vai. 20. Do que você sente saudades da época que não tinha filhos? Da época que eu não tinha filhos, da época que eu não era casada, porque eu casei e logo tive filho. É que a mãe diz até hoje que a mãe não casou grávida e fazendo as contas a mãe casou grávida. Eu tinha saudade do esporte. Praticava muito esporte. Jogava handebol, jogava futebol, jogava voleibol. Eu gostava muito disso. E depois, como eu casei cedo, com 18 anos eu casei. 19 tive um filho. 20 tive ela. 19. Sim, eu tinha 19 anos quando o Jonathan nasceu. Aham. Então daí eu tenho saudades disso, dessa época que era bem esportista, assim, bem... Não era baladeira, era mais de casa, então mais caseira, então tinha meus amigos que a gente se reunia pra jogar. E era uma forma de eu... Que ficar em casa, lá em casa, não era tão fácil assim ficar muito em casa. Sou ainda filha mais velha, né? Eu ia dizer, era. Não, sou a filha mais velha, então eu tinha que cuidar dos meus irmãos, que a mãe sempre trabalhou, o pai trabalhava. Então, pra mim, era um refúgio, assim, uma fuga. E jogar. Sai fora. E jogar. Tipo assim, tu fica, Tirar tu toda tem aquela 500 tensão. coisas pra fazer. Se tu sai, tu não precisa fazer mais. Não, senhora. Tinha que primeiro fazer tudo e depois ir jogar. Tinha isso. Por isso que eu digo, Dona Lula não é tão fácil assim. Então é isso, gente. Não foi tão doído assim. Nem doeu. Entendeu? Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, para seus amigos também darem risada. E se inscrever no meu canal aqui embaixo se ainda não é inscrito. E lembrando que vai ter o quê, mãe? Vai ter o quê? Revanche. Revanche. É isso aí. Beijo. Até a próxima. Tchau, pessoal. Posso ir? Pode. Tchau. Não, volta aqui que tem mais uma 21. Meu Deus do céu.